Estamos dando início a mais um Forças do Brasil aqui pela TV 247, para nossa grande alegria. Muito obrigado pela sua audiência e já vamos começar a nossa conversa com o nosso convidado desse Forças do Brasil especial aqui, que é o prefeito de São Leopoldo, cidade do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre diversos temas e eu queria dar as muito boas-vindas para o prefeito Ari Vanazzi, agradecer a sua presença e dizer que é uma alegria, uma satisfação, um privilégio tê-lo aqui nessa conversa com os amigos da TV 247. Todos aqueles que te acompanham aqui nesse programa importante, né, para a nossa democracia brasileira, mas também dos temas que vocês têm tratados aí, são fundamentais nesse momento dramático que viveu o Rio Grande do Sul, mas também o nosso país, não é? Então eu tenho muito orgulho de poder participar e poder partilhar com vocês um pouco das experiências, do trabalho e das opiniões que temos sobre esses temas todos aí também. A satisfação é nossa. Eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês. Nós estamos fazendo esse programa gravado, portanto não é possível tomar as suas perguntas aqui ao vivo, mas a área de comentários está aberta, vocês podem trocar impressões entre vocês. O Ari Vanazzi, nosso convidado de hoje, ele tem 65 anos, ele é formado em História, um prefeito formado em História, olha que privilégio, casado, pai de 5 filhos, é prefeito da cidade de São Leopoldo, ali na região metropolitana de Porto Alegre, uma das mais afetadas, uma importantemente afetada cidade ao longo das enchentes, né, que aplastaram o Rio Grande do Sul recentemente. Ele é prefeito de São Leopoldo simplesmente pelo 4º mandato, está terminando o 4º mandato, foi vereador e já foi deputado federal, foi secretário estadual de Habitação do Rio Grande do Sul, é ex-presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Atualmente ele preside a Associação Brasileira de Municípios e compõe o Conselho da Federação do Governo Federal como único prefeito do Rio Grande do Sul. Ari Vanazzi, essa é uma apresentação que fala muito, mas também não fala tudo, né? Imagino que tem muita coisa que ficou de fora aí, a gente pode tratar também. Se você estiver nos assistindo, amigos, por favor, você pode se associar à TV 247 pela chave brasil247.com/apoio. Você deve compartilhar essa transmissão com as pessoas que você julgam que têm interesse nesse tema. Vamos falar de enchentes, providências sobre enchentes, a situação geral do Rio Grande do Sul. Também vamos falar de São Leopoldo, vamos falar também de eleições e situação política mais geral. Então, podem assinar em brasil247.com/apoio. Se acharem que é o caso, podem enviar Pix pela chave pix@brasil247.com.br. Super stickers e superchats são bem recebidos. Ari Vanazzi, fale um pouco sobre a situação em que o município se encontra hoje, como ele foi afetado, qual é o seu balanço dessa situação, da atuação municipal, estadual e federal. Mário, eu vou fazer um resumo, né, um pouco da situação atual. Primeiro que a gente foi acometido de uma das maiores tragédias da história do Rio Grande do Sul, né, com esse evento climático, né, que foi arrasador. Mais de 300 municípios foram afetados e cidades inteiras deixaram de existir. Isso trouxe um problema gravíssimo do ponto de vista econômico para o Estado, né? E também do ponto de vista estrutural do Estado. Esse fenômeno, né, ele se dá muito por aquilo que acabamos fazendo nas últimas décadas, né, no nosso Rio Grande, no nosso país, com a questão ambiental. E eu acho que isso é um momento de extrema e profunda reflexão do que devemos fazer daqui para frente para que se evite, né, um agravamento desses episódios que serão mais frequentes, né, no nosso país, né? Agora, para tu ter uma ideia, nós temos quase há 30 dias aqui sem ver o sol no Rio Grande do Sul. Aliás, teve 2 dias que a gente viu o sol por causa da fumaça das queimadas, né?
E isso está trazendo umas consequências graves do ponto de vista da saúde da população. Eu, inclusive, estou passando por dificuldades, porque não tem sol, né? É um negócio impressionante, assim, problemas psicológicos, problemas de saúde, né? Renal, respiratórias, enfim, né? Então, acho que a tragédia nos remete a um grande e profundo debate. A segunda questão, nós aqui tivemos, após a tragédia, uma participação muito intensa do governo federal, né? Pela primeira vez, o governo Lula determinou a construção do Ministério Especial da Reconstrução, os ministros todos ficaram aqui quase 70 dias, 90 dias, né? Aqui no estado, agora que se deslocaram e mantiveram uma secretaria, e nós conseguimos, contudo, com a participação efetiva do Estado, recuperar um pouco, né, a estrutura, mas principalmente algum indicativo de recuperação da vida da nossa população, né? E nós aqui na cidade que temos, assim, passamos por, nesses últimos 6, 7 anos, né, 3 grandes tragédias, nós já aprendemos, né? Isso é importante para os municípios, mas para nós de São Leopoldo. Eu peguei a tragédia do Covid, que foi arrasadora no país e no mundo, né? E isso nos levou a uma profunda crise, né? Depois veio os ciclones de julho 23, que também destelhou aqui 200, 300 casas e mais pontes, uma destruição muito grande também. E agora a tragédia das enchentes. Então, em 6 anos, em 7 anos, nós tivemos 3 grandes tragédias que nos trouxe muita dificuldade. Mas, ao par disso tudo, né, porque nós aqui temos uma postura de defesa do Estado público, portanto, nossos instrumentos de política pública, como o abastecimento de água, SEMAI, que é municipal, como o tema, né, das políticas sociais, o tema da infraestrutura urbana, tem a ver com políticas públicas de Estado, né, nós conseguimos superar isso, né, inclusive o desenvolvimento econômico. Eu digo sempre, né, que na crise do Covid, todo mundo dizia que as cidades iam quebrar. E a cidade de São Leopoldo saiu da 12ª economia para a 7ª economia do estado do Rio Grande do Sul. E agora, né, nessa tragédia que nós estamos vivendo, a gente já conseguimos limpar a cidade em 35 dias, né? Tiramos da cidade 350 mil toneladas de resíduos, mais de 2 mil homens trabalhando, mulheres e homens trabalhando, caminhões, né? Limpamos a cidade, lavamos a cidade, né? Recuperamos a cidade. Hoje nós já temos a cidade em ordem, parece que não teve enchente, e com a participação do governo federal, nós colocamos na economia local quase 500 milhões de reais na economia local, com a ajuda de R$ 5.100 para a população do governo federal, mais liberação do fundo de garantia e mais investimentos públicos que nós conquistamos e que investimos na recuperação do sistema das cheias, drenagem, recapeamento asfáltico, novas vias, né? Enfim, recuperamos a cidade, né? Eu tenho dito que em 2026, 2027, nós vamos ser a 5ª economia do estado do Rio Grande do Sul, porque também nas tragédias que a gente sabe, né, tem que fazer a gestão com qualidade, capacidade e fazer com que a cidade possa dar um salto, né? Eu perdi 18 escolas, todas elas voltaram a funcionar melhor do que estavam antes, né? Só não conseguiram recuperar as bibliotecas, as telas interativas, enfim, mas todas elas hoje funcionam, né, normalmente. Nós perdemos aqui 9 postos de saúde dos 30, né? Mas, assim, perdemos tudo, já recuperamos todos eles e construímos mais 5 novos, né? Que estamos entregando agora. Quer dizer, então, vamos chegar a 70%, 80% da saúde aqui da estratégia da família, né? Então, veja, as tragédias, né? Para quem tem competência de gestão, tem equipe qualificada, tem um Estado preparado que responde com políticas públicas, né? Ele dá a volta rápido, né? Diferente do Rio Grande do Sul e das minhas cidades vizinhas aqui, que tem muito mais dificuldade, porque operaram sempre na privatização do Estado, na destruição do Estado público, né? E aí falta técnicos, falta inteligência, né? Falta preparo, né? E uma certa organização, né? Então, isso também são momentos de poder avaliar o papel do poder público, o papel do Estado público. Prefeito, é impressionante essa lista de providências tomadas, e eu tenho certeza que existe ainda mais do que isso que você mencionou, deve ter coisa ainda que você nem falou, mas que já está em prática. Falou de escolas, falou de saúde, postos de saúde, inclusive de
construção de novos postos de saúde e já deu uma passada na atuação do governo federal. Eu queria lhe perguntar o seguinte, você pode voltar a falar do que você já falou. Eu queria lhe perguntar como é ser prefeito de uma cidade atingida pela bacia, pelo problema, quer dizer, ela faz parte da bacia hidrográfica do Guaíba, né? E a respeito disso foi anunciado um projeto pelo governo Lula de um sistema de proteção da região metropolitana de Porto Alegre. Isso faz sentido? É uma coisa necessária e já está já está dando passos? Como é que é isso? Olha, eu moro numa região que foi afetada, né, no bairro Campina, há 45 anos. Eu tomei, assim, 8, 10 cheias, né, grandes. A de 86 foi a maior que eu tomei, mas dessa dimensão, nunca, né, nunca aconteceu, né? Nós tivemos aqui 50 mil casas que ficaram imersas embaixo da água, né, só com o telhado de fora. 50 mil? 50 mil casas, Dessas 50 mil, 5 mil foram completamente destruídas, né? 5 mil famílias voltaram precariamente para casa, mas a grande maioria não voltou para casa e as casas não têm condições de moradia. Nesse aspecto, a gente lutou aqui para o governo federal apresentar uma política de questão de habitação. Conseguimos essa vitória faz uns 15 dias. Já contratamos aqui, através de editais, 1.460 unidades habitacionais. E agora nós estamos preparando projetos, né? E vamos licitar nos próximos 60 dias mais 4 mil unidades habitacionais para poder fazer nos lotes das pessoas. E essas casas são um valor de R$150 mil que o presidente Lula está dando para essas famílias que não podem mais voltar para casa e perderam a casa no seu lote. Além disso, essas outras residências que foram feitas com parceria privada, que são 2.000, 1.400, 2.000, que são de R$200 mil, que é para as pessoas que hoje estão em aluguel social. Nós temos 2.800 famílias em aluguel social. Então, veja, é uma dimensão enorme, né, do ponto de vista da população atingida. Mas também tem por trás disso a agilidade da nossa ação enquanto governo municipal, do ponto de vista de buscar alternativa, ter as soluções e já apresentar o prazo, né, de que essas soluções serão entregues, vamos dizer assim, para a nossa comunidade. Isso deu também para a sociedade uma situação muito mais confortável, porque um governo que passa por uma tragédia, perde tudo, de repente volta a funcionar as escolas com as crianças, com os mesmos padrões ou melhor, volta a funcionar o atendimento de saúde, que na verdade nunca parou, porque a gente fez atendimento emergenciais com barraca do SESI, com ônibus, né, com empresas privadas que emprestaram equipamentos, né, quer dizer, e agora volta a estrutura normal, né, na área da saúde. Na assistência social nós estamos trabalhando, então, com aluguel social, na área da habitação, com construção de moradia, né? Mas um elemento importante também, Mário, que eu quero lhe falar é o seguinte, o tema econômico, né? Aqui o governo federal lançou o Pronamp, né, solidário das enchentes, renovou ontem, inclusive, em Brasília, né? Nós tivemos aqui, basicamente, 600 empresas, né, que envolve aí, talvez, 10 mil funcionários públicos que tiveram aporte desses recursos, com 2 anos de carência, um juro muito barato, né? Sem juro, né? E vão pagar com a rebate de 40%. O cara pega 100 mil, paga 60. E sem juro. Então, ele vai pagar daqui 2 anos. É um dinheiro doado para o governo federal. Veja, não há generosidade maior, né, para o setor produtivo do Estado, né? Aqui na minha cidade, eu articulei, organizei, eu tenho uma câmara temática que trata disso há muito tempo, que envolve sindicato de trabalhadores, sindicato de empresários, que montamos esse programa e facilitou o acesso do empreendedor, ao empresariado, desses financiamentos que envolvem milhões de reais na cidade de São Leopoldo, e mantivemos as empresas. Um outro programa que nós criamos com a Prefeitura Municipal, junto com o SEBRAE, era um programa para a população, para o pequeno empreendedor, né? Que era a doação, então, até R$15 mil para o cara que é costureiro, cabeleireiro, um pequeno mercado, né? A gente doou de 3 a 10 a 15 mil reais. Isso foi beneficiado 2.000 pequenas empresas. Agora estamos aportando mais recursos para chegar a 5 mil empresas que se inscreveram. Então, na questão econômica, nós também não permitimos, né, que essas empresas não voltassem a operar mais,
a buscar uma solução, porque imediatamente nós teremos retorno econômico e a cidade vai dar um salto do ponto de vista da receita e da construção, né? Então, esse é um cenário, vamos dizer assim, do conjunto das obras aqui, né? Bom, agora o grande tema central aqui, Mário, é o tema de proteção, né? De refazer o sistema de proteção das cheias da Grande Porto Alegre. A Grande Porto Alegre envolve 4 milhões de habitantes, né? Que envolve o Guaíba, o Caí, o Rio de Sinas, o Rio Gravataí, né? Enfim, todos os rios que desembocam aqui no Guaíba, né? É um grande, assim, são grandes rios que acabam caindo no Guaíba e atingindo basicamente a Grande Porto Alegre, mas principalmente a cidade de Porto Alegre, né? Tudo isso tem uma série de questões ainda não muito claras. A novidade, né, que o governo federal trouxe depois da montagem do Ministério aqui foi construir um fundo nacional que envolve 6,2 bilhões de reais para recuperar todo o sistema de proteção das cheias no estado do Rio Grande do Sul, que envolve a Grande Porto Alegre, mas envolve ali Mussum, Estrela, Lajeado, né, cidades que foram levadas, literalmente levadas, não sobrou cepo da casa nessa cidade, né, foram levadas todas. Então tem que trocar a cidade de lugar, que nem é o caso de São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, Sapucaia, aqui na Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo, né? O que precisa fazer aqui é o sistema de proteção. Então o governo criou esse fundo de 6,2 bilhões de reais, e quem vai administrar esse fundo são 3 representantes do governo federal, que não sei quais são os ministérios, e 2 representantes do governo do estado, tá? Depois o governo federal, para criar a gestão desse sistema, da licitação, dos projetos, das obras, criou uma direção, uma equipe técnica, que são 2 representantes do governo federal e 3, né, do governo do estado. Bom, aí já entra os primeiros problemas, né, e as nossas preocupações, que são enormes, né? Primeiro que não existe nenhuma gestão de fundo e nenhuma gestão de sistema se não tiver a participação dos municípios e a participação dos consórcios. Isso é um equívoco estratégico, histórico, que o governo federal pode estar cometendo, né? Eu não sei por que razão, mas os consórcios e as prefeituras não estão envolvidos nessa questão da gestão, que são fundamentais, que têm o conhecimento técnico, que têm a relação direta com a sociedade, né? E tem dados e tem estudos, diagnósticos dos seus municípios, enfim, né? Então, esse é um primeiro problema que eu estou questionando, já fiz várias manifestações sobre isso, espero que haja uma definição melhor na regulamentação e dentro disso a gente possa ser contemplado. Nós temos um consórcio, por exemplo, na Bacia do Rio dos Sinos, que envolve 36 municípios. Esse consórcio já executou obras, já fez política, educação ambiental, né? Ele não foi contemplado dentro da governança, vamos dizer assim. E um outro elemento, né, que me parece muito importante é que nós estamos defendendo aqui um estudo, né, muito mais amplo sobre o sistema. Quer dizer, não basta tu fazer DIC. O DIC não resolve o problema das catástrofes. O que resolve o problema da catástrofe é o conjunto de ações que envolve, né, o sistema das bacias do rio, que vai desde o processo de reservação de água na época de muita chuva, para ter água quando dá muita seca, porque quando dá seca, falta água para abastecimento de água potável para a população. Então, nós temos que ter um sistema completo, um pouco os sistemas dos grandes rios da Alemanha, da Europa, né? Sistema de reservação, aproveitamento desses grandes mananciais que ainda são possíveis, né? Tanto a montante como a juizante, na questão dos rios, né? Que tem muita área, evitar novas ocupações, alastramento do planejamento urbano, né? Então, nós precisamos pensar isso dentro das bacias do rio, como também dos arroios que abastecem o rio, que é o caso de São Leopoldo, onde nós já estamos pensando e temos recurso liberado pelo governo federal. Então, há um questionamento, há uma divergência de minha parte, né, e da parte de alguns prefeitos, sobre esse tema da gestão do fundo e da gestão do sistema de obras, né? E pior do que isso é porque nós não confiamos no governo do estado. O governo do estado, do Eduardo Leite, né, que fez uma pressão para fazer a gestão do sistema e das obras, até hoje, por exemplo, boa parte das pontes que caíram em 2023, das estradas foram destruídas, até hoje, né, ele não conseguiu recuperar. E sabe por que o estado não conseguiu recuperar? Porque ele desmontou o estado, ele privatizou o estado. Os técnicos, né, de grande conhecimento, históricos do estado público, eles foram colocados em outras funções,
que eles foram colocados, se aposentaram, saíram do governo, porque houve uma privatização generalizada. Agora, ultimamente, privatizaram a Corsan, né, que era um elemento estratégico nesse aspecto, que está na mão da iniciativa privada. Né? Então, veja, o Estado não tem competência. Ele tem bons técnicos, estão espalhados, perdidos. Tem a Metroplan, que fez um grande estudo com as universidades. Porto Alegre, por exemplo, contratou uma empresa americana para fazer estudo. Olha a falta de noção, né? Com tanta universidade, com tanta inteligência, com tantos pesquisadores que vivem o cotidiano, conhecem o Estado, vai contratar uma empresa americana para fazer estudo de bacia, enfim, né? Então, o Estado não tem capacidade porque houve um processo de privatização, desmonte do Estado. Esse talvez seja o grande debate que vamos fazer agora no próximo período, né, para poder acertar e não ficarmos aqui anos e anos esperando uma obra, outra obra, que não virá pela mão do Estado, tenho certeza absoluta, porque não tem competência, porque desmontou o Estado e privatizou o Estado. É um projeto de grandes proporções, não é, prefeito? É um projeto amplo, em diversos níveis, que envolve diferentes unidades da federação e também diferentes planos de envolvimento, não é? Deve ser pensado para providências imediatas, médio prazo, longo prazo, preventivas, remediadoras. O governo do Estado tem condição de encaminhar isso? Se não tem condição, é por razões políticas ou por incompetência? Na verdade, é por incompetência e até porque desmontou o Estado. Então, hoje o Estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, houve um desmonte geral e que não consegue recompor esta estrutura, né, do ponto de vista de dar conta da dimensão desse projeto para o Rio Grande do Sul, que envolve aí 300 municípios, né? Vou dar um exemplo concreto aqui. Por exemplo, o Estado até hoje, ele até, mesmo durante a tragédia, não montou um comitê de estudo, de perspectivas, né, de articulação para buscar soluções que são imediatas, que precisam ser feitas, e soluções de médio a longo prazo. Veja, eu aqui na minha cidade, eu consegui fechar os diques aonde, pelo extravasamento, rompeu, em 6 dias. Eu fiz embaixo de enchente de água e chuva, eu fechei os diques para evitar que a água continuasse entrando na minha cidade, em 6 dias. Não houve uma manifestação, um parecer, absolutamente nada do Estado, porque ele não tinha nada para fazer, não sabia o que fazer, estava mais perdido, como diz o gaúcho, de Cusco em procissão, né? É um negócio impressionante, assim, o que você viu. Então, nós aqui na cidade, em 6 dias, fechamos os diques. Agora, né, depois que baixou a água, nós já elevamos o dique meio metro, em metade da sua extensão, e agora até o final do mês vamos levantar mais meio metro na outra metade. Portanto, em 60 dias, nós vamos ter o dique elevado em meio metro em toda a sua extensão, que são de 20 quilômetros, com nenhuma participação, nenhuma opinião, nenhuma visita do Estado do Rio Grande do Sul sobre esse tema. Canoas está licitando agora para fazer Porto Alegre, está lá remendando algum pedaço, né, porque também não tem mais essa estrutura técnica que nós temos aqui. Esse é o exemplo, né, de que o Estado público, ele funciona, ele é necessário, principalmente nesses momentos. Então, nós resolvemos o problema. Agora, nós já estamos construindo aqui os processos de licitação dos projetos do sistema que nós precisamos para a nossa cidade, né, dentro do que nós já temos aqui executado. Esse sistema que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, que teve problemas agora, ele foi baseado na enchente de 41. Depois teve a enchente de 86, teve a enchente de 2013, que ficou além da 41, né, em torno de meio metro além da de 41. Esta aqui, né, de 2024, ela ultrapassou em 80 centímetros a enchente de 41. Por isso que o sistema foi transbordado, ele transbordou, né? Quantos anos se levou para fazer esse sistema? Primeiro, esse sistema foi projetado pelo governo alemão, né? A equipe técnica da Alemanha na década de 70. Ele foi executado com o recurso do KfW, que era do Banco Alemão, do governo federal, né, e uma parcela muito pequena do Estado. Ele levou em torno de 30 anos para fazer esse sistema, que hoje envolve aqui Canoas, né, não sei, São Leopoldo, Canoas, Novo Hamburgo, Porto Alegre,
Se levou em torno de 30 anos para ser executado. Porque não era uma situação tão dramática como é hoje, porque não tinha tanta residência, né, nos locais que nós temos hoje com residência, tá certo? Então ele levou 30 anos. É uma obra extremamente longa. É claro que hoje a tecnologia, os estudos, né, enfim, tudo é mais rápido, é muito mais eficiente, não é? Do ponto de vista de execução de obras, né? Mas é um programa que precisa ser pensado em 10 anos, né? Entre projeto, licitação, execução de obra, em manutenção. Então, é um projeto de médio a longo prazo. Né? Por isso que, sem a participação efetiva do poder público municipal, estadual e federal, ele não tem condições, efetivamente, de viabilidade num curto espaço de tempo, porque depende de desapropriação, depende de aprovação de projeto, depende de licenciamento, quer dizer, depende de uma série de questões que são muito complexas dentro desta política toda que nós temos, né? Então, por isso que eu defendo muito que o Estado, ele, pelo seu desmonte e a sua ineficiência, os nossos problemas poderão se repetir por muitos anos com tragédias como essa, se não tiverem, né? Eu tinha defendido, no primeiro momento do governo Lula, que ele liberasse os recursos para os municípios executar essas obras, né? Executar esses projetos e acompanhasse, né? Acompanhasse a execução das obras como um órgão que é fiscalizador, né? Que acompanha, né? Mas não teve eco por uma série de interesses aqui que envolvem os debates aqui do Estado, que são econômicos e políticos também, né? Então, essa batalha, muitas vezes, a gente perde, não tem força política, né, para poder avançar, mas acho que, no ponto de vista estrutural e de solução do problema, há um prejuízo enorme esse método, esse modelo que foi montado. É importante essa informação, essa sua análise a respeito de, aí no campo, como é que as coisas estão dependendo de certas definições que têm a interferência da correlação de forças políticas, não é? De interesses econômicos e políticos. Eu queria fazer duas perguntas agora. Uma diz respeito ao seguinte: como o sistema em São Leopoldo, você disse que já construiu aí, está construindo e ampliando os diques, que você reativou os diques mesmo na hora da enchente, mesmo quando eles já tinham sido ultrapassados. Como São Leopoldo pode se considerar segura, independentemente do que seja tomado, das providências que sejam tomadas a nível estadual, sistêmico, mais na região? Ou é possível que São Leopoldo se considere segura sem essas providências mais gerais, mais amplas, mais holísticas? E a segunda, quais são esses interesses políticos e econômicos que entraram em jogo e acabaram interferindo na forma como o governo federal se relaciona com os municípios? Primeiro, o nosso sistema aqui, né, eu espero que dificilmente, né, teremos um fenômeno climático como tivemos agora em 24, né, nessa mesma proporção. É muito difícil, assim, pelos dados históricos, estudos, se repetir frequentemente dessa proporção. Eu acho que teremos problemas, efeitos climáticos, né, de proporções grandes, mas não nessa dimensão, né, que tivemos agora em 24. Portanto, eu fiz o trabalho que precisava ser feito de elevar os diques em meio metro, que mesmo que tivesse um evento climático dessa proporção de 24, elevando um dique em meio metro, ainda nós temos uma margem de segurança, né, que daria tranquilidade para a cidade dentro dos sistemas que nós temos hoje, né, na cidade de São Leopoldo, porque se elevou os diques em toda a sua dimensão em meio metro. Então, daria, vamos dizer assim, uma certa segurança para essa situação. Então, a tranquilidade, né, em função de que possivelmente não se repetirá esses eventos climáticos dessa dimensão de 24 agora no próximo ano. Nós temos as informações que nós acompanhamos, estudos que temos acompanhado, demonstra isso. Teremos, sim, com frequência maior, mas não é ano após ano, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha, né, uma ação rápida, né, do governo federal, do governo do estado,
e dos governos municipais, não na manutenção, mas no sistema de modo geral, que precisa ser apresentada uma proposta agora, nos próximos 6, 7 meses, e começar o processo licitatório, execução das obras, para que daqui 3, 4 anos, né, a gente tenha um sistema maior, novo, moderno, né, com acompanhamento, com fiscalização, com controle tecnológico, né, enfim, para poder evitar uma repetição, né? Acho que isso é extremamente importante. A segunda questão que eu falei, da questão política, né, é evidente que o governo federal ele respeita os seus entes federados, né? O governo Lula tem uma postura que é nobre, né, para nós prefeitos e também para os próprios governos estaduais, que é respeitar, né, e acompanhar e colaborar e ajudar. O Lula teve 4 vezes no Rio Grande do Sul, 5 vezes nessa tragédia, né? Nunca no Brasil, nunca no Rio Grande do Sul aconteceu de um presidente da República vir 5 vezes em 2 meses, né? Ele veio 2 vezes na minha cidade, né, que foi uma das cidades mais atingidas. Então, isso mostra o compromisso do governo federal, a disposição, a responsabilidade, né, diferente do que aconteceu na pandemia, que o governo federal da época ficava andando de jet ski, de barco, não queria nem saber da pandemia, né, e gozando da gente aqui, nós se matando aqui na cidade, e ainda lutando contra o preconceito e não querer comprar vacina. Então, a postura é completamente distinta, né? E para os municípios isso é muito bom, para o Estado também. E dentro dessa postura, né, o governo federal achou por bem que tinha que construir um acordo com o governo do Estado, né, e em cima disso, talvez, ele poder montar um processo de acompanhamento, fiscalização e controle, enfim, de cobrança mais ágil, né? Mas a gente conhece o Rio Grande do Sul e conhece o governador que tem. Então, por isso que a gente está questionando, está tensionando para que haja na argumentação uma mudança, né, de composição e de calendário de prazos, né? Do ponto de vista econômico, né, um valor de 6,2 bilhões de reais de investimento nesta área tem interesse econômico de muitas empresas, enfim, que têm capacidade, vontade de fazer, não é? Vontade de participar. Então, aí também tu já entra num outro patamar, numa outra relação, né, que no país sempre foi assim, né? Então, ali, o governo federal tinha mais autoridade, vamos dizer assim, muito mais capilaridade para poder fazer ações, licitações muito mais amplas, muito mais gerais, né? Para poder, inclusive, estimular os investimentos com mais rapidez, com melhor tecnologia, né? Então, é disso que eu estou falando um pouco, desse ponto de vista. Concentrou muito poder da decisão no Estado do Rio Grande do Sul, né, do núcleo do governo do Estado, que para nós isso não em função do que eu já falei anteriormente, da capacidade técnica, do desmonte do Estado, da privatização do Estado, esse processo pode emperrar em muitos lugares e, com certeza, vamos demorar muito mais tempo. Prefeito, o que você acha da atuação do governador Eduardo Leite nesse processo, que se coloca como líder ou uma espécie de vanguarda do atraso no combate da crítica ao governo Lula, enquanto, e apesar dos 100 bilhões de dinheiro federal despejado no Estado, qual é o balanço que você faz dessa atuação do governador? Olha, o governo do Estado nas enchentes, ele não existiu, né? Por que ele não existiu, né? Veja, isso é importante, né? Ele andava muito na cidade, né? Você molhava na chuva, andava de barco, de helicóptero, olhando de cima e tal. Tudo bem, isso eu também faço, pego o helicóptero aqui e vou viajar. Agora, materialmente, objetivamente, quem fez foi o governo federal. Trouxe a Força Nacional de Segurança, trouxe os bombeiros do Brasil inteiro, trouxe aqui, assim, juntou, né, o que tinha de estrutura nacional para poder ajudar a cidade, né? Trouxe gente, trouxe o Ministério da Saúde, que botou hospitais emergenciais, hospitais de campanha, né? Depois, quando passou a tragédia, jogou recursos na mão da população para dar uma reanimada, recuperação da economia, né? E se tu for ver o Estado, nada disso fez. O Estado aqui, por exemplo, ele criou um PIX, né? Para a sociedade depositar dinheiro para ajudar as pessoas. Criou um PIX, e ele recolheu aí, não sei se foi 150, 200 milhões de reais do PIX, e repassou aí na minha cidade aqui, né, para 4 mil famílias, 2 mil reais, né? O Lula repassou na minha cidade para 60 mil famílias, 300 milhões de reais, né?
E o governo federal, ainda, para mostrar a incompetência e que nada fez, ele deixou de pagar, deixou de cobrar a dívida do governo do estado, né, até por 3 anos, né? E isso significa deixar de aportar para o governo federal, o estado aportar para o governo federal aí em torno de 600 milhões de reais, né? E mesmo assim, sem mandar esse dinheiro para Brasília, porque ele ficou com o dinheiro aqui, ele não aplicou em absolutamente nada, né? O Pronamp, que é um programa do governo federal, ele não criou um programa do governo do estado, em parceria com o governo federal, com os municípios, para ajudar o pequeno e microempreendedor, né? Ele não se preocupou em criar uma estrutura para ajudar os municípios a recuperar as suas estruturas de cidade. Criou um programa que, para mim, me cedeu algumas horas máquina, né? Talvez 1% do que eu gastei aqui, o estado aportou. Eu gastei 75 milhões de reais para limpar a cidade, recuperar a cidade. Então, foi muito, muito omisso, né? Do ponto de vista da estrutura, da iniciativa, da busca de solução e da recuperação do estado. Quem salvou os municípios, é importante que se diga isso, e é por isso da brabeza, né? É por isso do enfrentamento, é por isso, né, da tentada de desconstituir o governo federal, porque não respondeu pela incapacidade da gestão. Não tem muita conversa sobre isso, é assim que aconteceu. Estamos até hoje aqui, né, tentando viabilizar as questões, mas nada mais agora. Agora já passou a tragédia e tudo, né, desapareceu do debate do governo do estado. Tudo completo desapareceu completamente do debate do governo do estado sobre o tema da tragédia, recuperação do estado, recuperação econômica, apoio, né, às pessoas e às famílias que precisam de apoio, né? Tu pega a questão da moradia, não apareceu um programa, uma ação, a não ser casas emergenciais que foram produzidas, né, pela ONU, aqui por algumas empresas, né, privadas, inclusive, né? E nós aqui, município, a partir do governo federal, estamos licitando casa, fazendo casa, buscando residências, né? Então, veja, Mário, assim, uma ausência profunda assim, do governo do estado na vida das pessoas e na vida dos municípios, né? A presença dele se dava muito física, muito da política, mas do ponto da resposta objetiva, nada existiu disso, né? Quem salvou nós, economicamente, estruturalmente, foi o governo federal, com a injeção de milhões de reais aqui, e mesmo assim com a não cobrança do governo do estado, né, de milhões de reais para ele aplicar aqui, né? Mas os recursos que ele deixou de pagar para o governo federal não aplicou nos municípios e na cidade. Isso, de alguma maneira, está sendo reconhecido pela população? Como é que é a percepção disso junto ao gaúcho? Hoje a situação, né, há um reconhecimento da população do governo federal, né, e dos próprios prefeitos. O problema, né, Mário, é que uma tragédia dessa, ela não mexe só com a questão econômica das pessoas, ela mexe com a questão pessoal, cultural, do sentimento, né? Porque você foi desalojado da sua residência, da sua casa, você perdeu todo o teu patrimônio, toda a tua história, todas as tuas relações, elas não existem mais absolutamente nada. A vida do cidadão, do cidadão depois, antes do dia 4 de maio, ela não existe mais. Ela é uma página branca, porque ele saiu de casa com uma mala de roupa e quando voltou para casa não existia mais a casa, não existia mais absolutamente nada, porque foi todo destruído, né? E isso cria um vazio muito grande. A gente já percebe hoje na rede municipal de saúde, né, muitos problemas psicológicos, problemas de ansiedade, né? Aumentou muito aqui em 30%, 40% atendimento no sistema de saúde na questão da ansiedade, da procura pela ansiedade, do choro, né, das lágrimas, né? E na escola, né, se reflete isso com as crianças, né? Então, veja, as consequências ainda da tragédia, elas ainda não afloraram, né? Do ponto de vista mais geral, elas vão ainda levando um certo tempo. Por isso que eu, aqui na cidade, fiz questão de 35 dias tirar da frente da casa tudo aquilo que remetia à memória, ao sentimento da família, da população. Que era muito triste tu chegar na tua casa com um monte de entulho que tu tinha na frente da tua casa, que era a tua história, a tua vida e o teu capital que estava aí, né? O teu serviço, o teu patrimônio, né? Então a gente adotou uma postura muito forte, rápida,
de tirar tudo isso para dar um alento, né, para a comunidade. Mas as consequências da saúde, da educação, ainda estão aparecendo agora e a tendência é que se agrave, como foi no Covid. O tema do Covid, né, as consequências da saúde, nós estamos percebendo agora. Aonde? Por exemplo, hoje nós temos uma demanda reprimida enorme de cirurgias eletivas, nós temos uma demanda enorme, né, de problemas cardíacos, de problemas respiratórios, de problemas mentais, né, tanto com as escolas como com as pessoas, que ainda são reflexos do Covid, né? Hoje há uma incidência de novas doenças, enfim, de mudanças, né, em função do Covid. Então, nós estamos vivendo mais profundamente a situação do Covid, agora na rede pública de saúde, na educação e na questão econômica, mas também estamos vivendo, começando a viver agora das tragédias, que também é muito forte. Então, nessas duas tragédias, vai haver uma mudança muito profunda de comportamento cultural, histórico, né, e de relações sociais, inclusive da própria comunidade e população. Uma coisa importante que aconteceu nesse aspecto, né, que eu queria registrar, foi de que tivemos de volta a solidariedade, né, a ajuda mútua, o cidadão, né, as famílias, né, no seu bairro, no seu entorno, se reencontraram. Voltaram a sair do isolamento para tentar se reconstituir, se reconectar do ponto de vista comunitário. Isso é uma coisa que trouxe de volta isso, né? E isso devia ser estimulado, inclusive, porque era uma coisa que fazia falta na vida moderna, né? Então, me parece que nós estamos vivendo agora esse segundo momento, depois da tragédia, que vai custar um tempo, né? E quanto mais rápido a gente der tranquilidade e segurança no sistema de proteção das cheias e de volta a possibilidade de reconexão econômica, social das famílias, menos problemas nós teremos aqui uma década, né? Do ponto de vista mais estrutural. Eu teria muitas questões para fazer, mas eu vou voltar para uma. Uma das questões que eu queria saber é o que tira o sono do prefeito? Qual é o primeiro assunto? Eu tenho notado que a saúde é uma grande aflição aí na sua fala. Mas eu queria que você pudesse dizer qual é um tema, eu sei que tem muita coisa, qual é um tema que você pensa o tempo todo, acompanha de perto, qual é? Segundo, eu queria lhe perguntar o seguinte, se acontecesse a mesma chuva que aconteceu em maio, acontecesse agora, as consequências seriam as mesmas na região em que você trabalha, mora e administra? Na primeira questão, qual é que é a coisa que não sai da cabeça e da vida da gente, não é? E é muito difícil a gente enfrentar isso, é o tema de encontrar as pessoas que precisam urgentemente de soluções e tu não tem condições de rapidamente ter a solução desse problema que ela te apresenta. Dessas 50 mil famílias, 30 mil famílias, né? Que é a casa, que é a estrutura interna da casa, né? Que, enfim, essas coisas mais que são do seu cotidiano, da sua vida. Isso mexe muito com a gente, porque como a gente viveu isso, vive isso, isso vai trazendo um problema grave na relação familiar, na relação... Então, eu tenho andado muito nos meus bairros aqui, né? Eu encontro casas abandonadas ou atiradas que as pessoas não quiseram mais voltar para limpar. Eu encontro famílias na janela chorando porque dentro de casa eles não têm mais nada, talvez não conseguiram comprar um fogão, estão dormindo no chão porque não conseguiram comprar a cama, né? Não tem geladeira, né? Tem a comida, mas muitas vezes... Sabe? Então, esse elemento social, né? Para essas famílias, para nós, é muito pesado, é muito duro. É muito duro, porque é um sofrimento irreparável, né? Assim. Então, eu acho que isso é o grande elemento que nos motiva e nos anima do ponto de vista de buscar soluções, de apontar caminhos rapidamente. Isso nós estamos conseguindo fazer com o apoio do governo federal, né? A sua segunda pergunta tem a ver com o sistema das cheias, né? Eu diria para ti hoje, né, que se chovesse a mesma proporção que choveu em maio, hoje nós teríamos uma situação dramática, porque não conseguimos terminar a recuperação dos diques, porque nós temos em obra, né? Agora, em 3 meses, né, 2 meses, essa situação
que se chover igual choveu em maio, nós não teríamos problemas, né? Porque os diques seriam assim, elevados a meio metro a maior, né? Então, teríamos um certo equilíbrio, claro, que uma chuva daquela, tudo pode acontecer. Mas hoje, tecnicamente, terminando a recuperação dos diques, nós vamos dar segurança para a população, mesmo que viesse uma chuva de maio. Agora tem que terminar o processo de reparação, que ainda falta em torno de 45% da obra para ser executada. Você está falando de São Leopoldo ou da toda a região afetada? Mas de toda a região afetada, qual é a sua posição? Novo Hamburgo não iniciou ainda a reparação, Canoas começou agora, um processo, Porto Alegre fez uma parte, né? Mas Porto Alegre, por exemplo, as obras elas são muito maiores do que São Leopoldo. Não sei se você conhece Porto Alegre, por exemplo, a Avenida Beira Rio, que passa ali no lado da usina do gasômetro, essa é dique. Essa rua é o dique. O dique foi construído no mesmo período nosso aqui. A água passou 2 metros por cima. O que vai se fazer agora aí no Guaíba para evitar que a água entre no novo? Tu tem que levantar aquela rua ou não? Olha só a decisão que precisa tomar. Ou tu vai dragar toda a bacia do Guaíba, o lago do Guaíba. Então não é uma coisa muito simples assim, né? São coisas monstruosas que precisam ser feitas e planejadas e executadas, né? Aqui em São Leopoldo também, a rua Imperatriz Leopoldina é dique. Só que nessa cheia, né, a água ultrapassou numa certa região, aí 1,5 metro, 2 metros de água em cima do dique. Então nós vamos ter que levantar essa rua, né? Temos que planejar ela diferente, né? Então ou fazer bacias de acumulações de retenção da água, que é extremamente importante. Então são ações para a chuva que deu em maio, que elas vão muito além, né, dos diques que nós temos na nossa cidade, mas são muito maiores do ponto de vista da contenção dos rios, de modo geral, né, no estado do Rio Grande do Sul e em todo o seu percurso. Então, se nessa região se repetisse, essa região, estou excluindo São Leopoldo, pelo menos durante os próximos 60 dias, mas se nessa região acontecesse antes dessas obras terem sido feitas, e elas vão levar meses e anos, as consequências seriam igualmente trágicas, né? Seria trágico, não tem como não ser, porque tem que fazer o sistema e operar o sistema acima para a retenção da água, né? Por isso que eu digo que esse processo, existe estudo, já a Metroplan fez vários estudos, tem diagnósticos, teria obras para fazer, licitar e fazer, né? Se tivesse uma decisão mais rápida, né? Agora, a nossa grande questão, né, para a população ficar tranquila também, é que esses fenômenos climáticos, né, esse fenômeno climático, Mário, agora de 24, né, a previsão que fosse acontecer fenômenos parecidos seriam, né, em 2040, 2050. Eles se anteciparam em 15, 20 anos. Tá? Então, se fosse em 2040 e 2050, daria 100 anos. Esses fenômenos eles se repetiriam, né, segundo os estudos dos especialistas, de 100 em 100 anos. E ele se antecipou em 50 anos, 40, 50 anos. Veja, então nós teríamos, dentro dessa previsão apontada, os próximos fenômenos dessa envergadura daqui 100 anos, 50 anos. Né? Então, por isso que nós estamos falando de que não se repetirá, pelo que temos de estudo, de pesquisa, dos estudiosos, dos artigos já produzidos, que se repitam, né, dessa magnitude. Agora, eles vão ser mais frequentes e mais intensos. Né? Então, é importante a gente poder observar de que precisa ter agilidade, rapidez, recompor o Estado nesse aspecto para trabalhar com segurança, né, e trabalhar com responsabilidade. Né? Tem cidades, por exemplo, como Estrela, Lajados, né, Mussum, Roca Salles, que cidades estão em cima do rio, né? Bom, ali agora, como as casas todas, né, foram levadas até o cepo da casa, provavelmente as cidades vão ser replanejadas, reorganizadas por partes mais altas, mais elevadas, né, quando vai ser reconstruída, né? Diferente de nós aqui, que a cidade está construída dentro do sistema, fora do sistema de segurança, né? Quer dizer, existe o sistema de segurança e as casas estão por lá de fora dos diques. Então, nós precisamos trabalhar o sistema, porque não tem como remover 50 mil famílias, né, de um lugar para o outro, porque não tem nem espaço urbano para essa situação. Né? Então, é disso que nós estamos tratando agora, e são decisões muito importantes, estratégicas, né, com muito estudo, muita pesquisa, e um olhar, né, de quem conhece.
nós temos as universidades, os órgãos federais e estaduais, né? Enfim, que poderão nos acompanhar e muito bem nesse aspecto. Nós estamos chegando nos últimos 10 minutos da nossa conversa com Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, prefeito do PT, que já foi presidente estadual do PT e é prefeito da cidade mais, digamos assim, populosa e relevante para o PT no Rio Grande do Sul hoje, do PT no Rio Grande do Sul hoje. E eu queria lhe perguntar, aí nessa parte final, uma coisa mais política, qual é a sua avaliação a respeito do partido no Rio Grande do Sul, do desempenho eleitoral que ele pode ter, das chances que ele pode ter em São Leopoldo e na região metropolitana, onde você habita, onde você trabalha, onde você tem influência? Qual é a sua avaliação do quadro eleitoral aí, político para o PT nessas eleições? Olha, eu diria para ti, se estivesse dentro de uma normalidade, né, provavelmente nós teríamos um crescimento maior, né, desse campo democrático popular da esquerda, que envolve o PT, PDT, né, enfim, setores do PSB, do PCdoB, esses partidos, né, que são mais aliançados num projeto mais estratégico, tanto de país como do Rio Grande do Sul. Mas dentro todas essas consequências que nós vivemos, a gente tem uma leitura, né, um pouco mais complexa, assim, um pouco mais difícil de poder prever, porque há debates e discussões, vamos dizer, diferenciadas, né? Mas, na minha opinião, é que o Partido dos Trabalhadores no Estado do Rio Grande do Sul vai ter um crescimento razoável, assim, bom, né, dentro das perspectivas que se tinham no passado. Porque o governo Lula tem feito um trabalho importante no Estado, né, em função da tragédia, mas também em função de olhar para o Estado, estar no Estado e acompanhar a questão econômica, a questão social, a questão, né, do ponto de vista da produção do Rio Grande do Sul. Acho que isso é muito importante. Nós temos prefeituras importantes que nós estamos ponteando e podemos ganhar, como é Santa Maria, Bagé, aqui em São Leopoldo, né? Temos Porto Alegre, uma disputa mais difícil, mas também vai ter segundo turno, e isso é possível a gente depois, numa aliança política estratégica, reverter a situação. Temos aí também algumas cidades como Pelotas, né? O que eu quero dizer é que há nessas cidades que em 2020 nós teremos muita dificuldade, em 2024 o partido está disputando para ganhar as eleições com seus melhores quadros, né? Em 16, a grande maioria dos quadros do partido não disputaram a eleição. O único que teve a coragem, depois do golpe da Dilma, de disputar uma eleição fui eu aqui em São Leopoldo, né? Que não foi fácil essa eleição, naquela trágica, né? Momento histórico, né? Ganhei a eleição aqui em 16. Em 2020, né? Nós estávamos sem o governo Lula, ainda debaixo daquele mau tempo, muito poucas lideranças, né? Mais estratégicas, né? Se dispuseram a concorrer às prefeituras, porque era mais difícil. Eu me reelegi aqui, né? E agora, claro, com o governo Lula e a necessidade que o Lula tem para poder ampliar o seu governo, né? Para poder implementar o projeto que foi eleito nas urnas em 2022, né? A nível federal, é fundamental que a gente amplie as bancadas dos vereadores e amplie as nossas prefeituras. Então, nós temos muitos quadros bons, preparados, com experiências, como é o Valdecir em Santa Maria, que já foi prefeito, fez um grande governo, o Mainardi em Bagé, né, que foi antes de eu, prefeito em Bagé, que fez um grande governo, hoje é deputado estadual. Temos aí também o Maroni, né, que foi prefeito de Pelotas, fez um grande governo, hoje, né, é candidato em Pelotas. Aqui em São Leopoldo tem o Nelson Palaor, que é meu candidato a prefeito, foi prefeito em Sapiranga por 2 mandatos, hoje está comigo aqui há muitos anos, ele disputa aqui a prefeitura, aqui em São Leopoldo, né? São Maria do Rosário, que é uma mulher talhada, uma mulher que conhece, que tem história em Porto Alegre. E aí temos também um leque de alianças, né? Em municípios um pouco médios, né? E municípios pequenos. Então, a minha perspectiva é que a gente possa e deve, né? Triplicar, talvez, o número de prefeitos e vice-prefeitos no estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos em torno de 25 prefeitos e vice-prefeitos e mais uns vice-prefeitos. Nós devemos chegar a 60, 70 prefeitos e vice-prefeitos no estado do Rio Grande do Sul, que seria um avanço, né, uma recomposição,
uma reconstrução muito importante para o partido depois dos episódios que vivemos, né? E muito tem a ver isso com a postura, com a posição do governo Lula, e também porque o governo Lula, e também porque o PT Nacional, né, está apostando e precisa que o partido, né, cresça do ponto de vista institucional para poder enfrentar aí o centrão, enfrentar esse núcleo político de extrema-direita a nível nacional, que não tem permitido que o país cresça, não tem permitido que se implemente um plano de governo, que se mexa na economia, nos pilares da economia, para que haja um crescimento, uma solidificação econômica no nosso país, fortalecimento da indústria nacional, fortalecimento, né, das empresas estatais como a Petrobras, para que volte, né, o país a gerar emprego, renda, mas além disso também ele volta a produzir a inteligência que foi embora ou foi desconstituída através das marcas, né, da tragédia do liberalismo, neoliberalismo e dos governos liberais, aí, principalmente o último governo federal, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo e estamos trabalhando muito para isso. Ivanazzi, muito bom esse quadro que você traçou e anima, num certo sentido, ainda reflexo das dificuldades do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, da perseguição contra o PT e da Lava Jato, não é? Que ameaçou, inclusive, caçar o PT, o registro do PT, você se lembra disso, né? Gravíssimos momentos e que aí, lentamente, aos poucos, na luta, vai se reconstruindo essa possibilidade de o partido voltar a ter a proeminência que lhe dá ao povo brasileiro, o eleitor brasileiro, nas eleições, nas diversas eleições, e lhe deu de novo nas eleições de 2022. Ari Ivanazzi, em 3 minutos, e os seus planos pessoais, quais serão? Olha, eu tenho agora como objetivo central reeleger o projeto aqui, pelo que precisamos fazer, e já temos colocado no cenário para fazer, dentro de trazer São Leopoldo para dentro desse cenário do Estado, né, na quinta economia do Estado do Estado do Rio Grande do Sul. Seria uma revolução do ponto de vista para a nossa cidade, para a nossa região. E depois, evidentemente, que eu sou um quadro político do partido histórico, né? Tenho tempo de... Vou ficar por aqui no Rio Grande, né? Tentando colaborar naquilo que nós podemos fazer do ponto de vista do partido, do ponto de vista da gestão pública, das gestões públicas, né? Que essa é a nossa tarefa, nosso papel. Eu sou professor, então o professor sempre gosta de estar ajudando, refletindo, acompanhando, né? Estimulando, que é o que gosto de fazer. Então, por enquanto, ganhar a prefeitura, depois, né, terminar o meu mandato dentro de uma perspectiva de deixar essa cidade voando, né, para que o meu sucessor possa fazer melhor do que eu, porque hoje ele tem um governo Lula. Eu governei 6 anos com o governo Bolsonaro e o governo Temer, e congelaram o orçamento por 20 anos, né, que destruíram a saúde, destruíram as políticas sociais, destruíram a educação, destruíram a estrutura de gestão pública do Estado. Ele pode fazer muito mais, e com certeza, né, nós vamos ter um avanço magnífico no país, né, nos mandatos dos novos prefeitos, porque o governo federal está olhando com muito carinho para as prefeituras municipais. Então, eu não tenho nenhuma decisão e nem nenhuma perspectiva, né, até porque já contribui bastante, né, mas não podemos largar de mão, porque nós temos dentro de um momento histórico extremamente importante e significativo. Na minha opinião, nenhum quadro político, um agente político deve, né, largar, sair e cuidar da vida. Nós precisamos cuidar do país, cuidar da população e cuidar para que esse país não retroceda na questão do fascismo, da questão do nazismo, né, que é muito forte, que é um debate duro na sociedade. Então, eu sou um quadro político para fazer esse embate, fazer esse confronto, porque a gente caminha na perspectiva da democracia, fortalecimento da democracia, dos direitos humanos, né, do direito da população, principalmente dos mais pobres. Esse é o meu objetivo e serei um gestor nesse aspecto, assim. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao final dessa conversa com esse gaúcho que nos dá uma lição de ética política, de consistência ideológica nesse momento de tremenda necessidade para o país, para a humanidade como um todo, no enfrentamento com o fascismo e as tarefas necessárias
a derrota dessa ameaça. Ari Vanazzi, foi um privilégio, uma honra, uma alegria tê-lo aqui no Forças do Brasil. Agradecer muito pela sua presença e até a próxima. Muito obrigado, né? Espero ter colaborado aí também com os nossos espectadores aí nas reflexões importantes nesse momento. Bom trabalho e sucesso para nós todos aí. Obrigado.